De certa forma, todo culto, quando nós subimos aqui no púlpito para trazer esse recado da parte do Senhor a vocês, se trabalha isso. A ciência de Deus que entra em contraste com, ou contrasta a ciência dos homens. Porque as duas coisas elas não se unem. A filosofia com aquilo que se auto-revela pelo Cristo, as duas coisas não se unem, são completamente opostas. Tá? A ciência de Deus não é a ciência humana. A ciência de Deus, ela não prospera na razão. Ela se firma e prospera na revelação. Até hoje eu tive o desprazer de ouvir uma pregadora famosa aí dizer para a igreja atender a ciência, obedecer às instituições e autoridades no que diz respeito à vacina, porque jamais eles iriam fazer alguma coisa contra nós, e pregando mais vacina, mais ciência do que o evangelho. E ela ali dizia exatamente isso, que nós tínhamos que confiar neles, por quê? Porque eles representam essa ciência que Deus prosperou no mundo. Tá? Que Deus prosperou no mundo e nos homens. Senhores, isso é uma coisa muito séria. Né? Quando você vai na história e identifica essa hierarquia que aproxima a fé da ciência, isso é uma máfia. Tá? Até esqueci o nome agora, nome certo e técnico dessa ordem humana que se infiltra nas instituições. Isso é um trabalho muito, mas muito característico daqueles que são maçons e paramaçônicos, tá? De trazer a igreja para a ciência e trazer à igreja a confiança das autoridades humanas. Bom, eu não quero entrar neste mérito aqui, mas em compensação é o preparo daquilo que vai ser tratado aqui na igreja. Por quê? Porque a revelação que vem direta de Deus, ela é proporcionada de Deus a nós. É um acontecimento que surge fora de nós para ser parte ou estar dentro de nós. Então, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, nós não concursamos, nós não adquirimos. Deus proporcionou, tá? Então, uma coisa muito diferente da ciência humana com a ciência divina. Então, tudo que provém da ciência de Deus, que sai da ciência de Deus, ela é uniforme, como também perfeita. Em compensação, o que o Senhor me deu para pregar hoje aqui foi isso. O entendimento do Evangelho com a justiça dos homens. Paulo define aqui em Romanos 10, mais especificamente versículo 4, ele define aquilo que Jesus, ele trabalha e define aquilo que Jesus desceu aqui e pregou. A importância dele no cenário humano, a importância dele e do que ele fez, no que diz respeito à redenção dos homens. Então Paulo, em poucas palavras, ele faz essa definição do evangelho que veio com Cristo, que ele orou e pregou com a vida. Que o acontecimento da descida dele aqui, da vinda dele aqui nesse mundo, põe fim a esse regime, a justiça dos homens. E pela vida dele, pelo acontecimento dele, e pelo que se revelou nele, a lei de Deus, não a lei dos homens, tá? A lei de Deus tem por objeto e finalidade final Cristo. A justiça é Cristo, não é o homem. Então, depois que ele desceu aqui, Jesus pôs fim a qualquer pretensão ou atividade do homem ir para a lei de Deus para querer ser reconhecido ou ser considerado justo. Porque essa tentativa frustrou no Antigo Testamento e Jesus desceu aqui para assumir essa perfeição, essa justiça que é o segundo Adão. Porque o primeiro se corrompeu e fracassou na lei e nos estatutos. Então, depois que ele desceu aqui e assumiu ser a justiça de Deus, em perfeição, na sua atividade humana, nenhuma justiça do homem aqui mais é válida ou considerada. Ele põe fim a esse regime e define que a lei de Deus tem por objeto e finalidade ele e o que ele fez. E eu vou trabalhar esse aspecto dos irmãos aqui, porque existindo ele, se constitui um padrão de valores, de caráter, de referência moral,
pela escritura da vida dele, que precisa ser entendida e compreendida por todos aqui. Há muitos textos que até vou citar agora, mas não vou ler, que deixam claro isso. O homem que agrada a Deus. Mas há um detalhe. Depois que Jesus desceu e cumpriu o seu messianismo, nenhuma virtude, justiça, nenhuma virtude, fé, pode ser tratada separado dele. Ou seja, nenhuma virtude que vem de Deus pode ser tratada assim, como alguma coisa sua ou minha, que nós possuímos, que nós adquirimos. Porque o homem sem Cristo e sem a justiça dele permanece num cenário de extremo perigo de condenação merecível. E dali ninguém se salva. Então, se alguma coisa da parte de Deus for acontecer comigo e com você, será centralizado aonde Deus se manifestou e se doou redentivamente. Então, de que justiça nós estamos falando aqui? Da virtude que Deus proporciona, não dos valores da qual o homem os representa. Mas quem lê as Escrituras, obviamente sem entendimento e sem consciência, ele acredita que ele esteja se deparando com isso, com um manual de regras de vida da qual ele tenha que obedecer e absorver para se deslocar ali diante de Deus em perfeição. Mas entenda, toda obediência voltada a valores aqui não tem essa pretensão de enxergar a justiça que há em você ou em mim. Porque isso anula o poder de Cristo e despreza o que ele fez. O interesse é outro. Se que alguma virtude for vista em mim ou em você, que esta virtude proclame Cristo em nós. E não seja uma ferramenta de autoafirmação, como para alguns religiosos são. Melhor dizendo. Então a virtude, a justiça, ou até mesmo a fé, não se separa do autor da redenção. Então há textos assim, João 17:11, Atos 4:30, 2 Coríntios 5:21, 1 Pedro 2:22, 1 João 3:5, Isaías 53:9, Hebreus 7:26, Hebreus 4:15, 5:9, 7:28, 2:10. Você poderia pegar inúmeros textos ou referências bíblicas que pudessem ou dessem essa impressão de que tudo aquilo ali que está sendo pregado a você é uma regra que você tem que alcançar, que você precisa obedecer para se estabelecer e ser a pessoa ideal para Deus, ou agradável. Só que tem um detalhe, o que se choca aqui? Que quando nós entramos na constituição padrão do caráter, ou da referência moral, que Deus procura em nós agora, esse fundamento essencial e espiritual, leva as marcas da vida do filho dele. Quem prescreve e descreve cada detalhe disso, do homem que Deus quer desenhar em mim e você, é a vida do filho dele. É a sua atividade. Então, nós não estamos indo em busca de valores, ou da vida mais essencial, ou da regra do viver, ou da melhor vida, mas da vida redentiva, que é a vida dele. Então tudo que cai em mim e você, da parte de Cristo, tem por finalidade e objetivo proclamar Cristo. Que é o que agora, nesse momento, o bolsonarismo e a direita está usando para poder fazer campanha eleitoral. Valores, as regras do bom viver. E usando de isca todas estas iniciativas ou pensamentos ou determinações políticas em defesa dos valores, em defesa disso ou daquilo, mas sem nenhuma centralidade de fé, sem nenhuma centralidade doutrinária.
Corram para cá para defender a família. Corram para cá para defender os valores, para defender a heterossexualidade. E tudo isso como isca política. Para atrair exatamente os famigerados e desesperados pela melhor vida. Então, quando a igreja se prontifica a falar de valores, quando a igreja ela se prontifica a falar das virtudes que pregam a justiça de Deus, nós não somos e não podemos ser moralistas. Por quê? Porque aquelas virtudes ou aqueles valores que nós pregamos aqui são redentivos e caem da mesa daquele que cumpriu o messianismo. É para que ele seja proclamado e entendido por mim e por você, não para que a melhor vida seja desejada aqui por um de nós. Então é muito deplorável o que a igreja está fazendo agora. Obviamente, para aqueles que estão mais esclarecidos, fica muito fácil você entender que são mercenários, que tocam à frente aquilo que a gente chama de protestantismo, calvinismo, que são tendências teológicas que, na verdade, se molduram na igreja, porque a igreja, a instituição, a igreja, ela é um instrumento de emancipação institucional para a ordem mundial, para a minoria da elite global, para o globalismo. Vocês sabem disso? A maioria dos princípios, dos valores que se pregam dentro da igreja, a maçonaria defende para si. Liberdade, igualdade, fraternidade, ética, moral, intelectualidade, e todo mundo sendo atraído por isso como se fossem coisas positivas, ótimas, maravilhosas, mas é a isca desse poder, tá? É a isca desse poder, porque eles estão usando esses valores, eles estão usando estas metas de princípio, para separar as pessoas do autor redentivo. Porque não estão sendo usadas, não estão sendo trabalhadas e doutrinadas para este fim, para dar uma igreja fiel a Cristo. Mas sim isso, a igreja para o Estado. Então é muito deplorável o que esses caras estão fazendo com a obra do nosso Senhor. Por isso que eu não posso nutrir nenhum respeito, sequer sentimento por esse povo. Porque eles não têm só falta de respeito pela sociedade de mentir em nome de Deus, como também tem falta de respeito e consideração pela obra do Senhor, pela obra do Cristo, que quem pagou pela igreja foi Ele. Mas muitos de vocês se sentem atraídos por isso. E por quê? Porque existem essas tendências ainda dentro de você que você não consegue se libertar. Você não consegue dividir isso. O cidadão do mundo com o cidadão do céu. Prova o quê? Que você não se converteu. Mas entrando no mérito ainda dessa questão, desta tendência de querer usar valores para atrair a atenção e pregar isso, que existem homens de bem neste mundo, que podem assumir a frente da representação até política desse mundo e social das pessoas. Confiem neles. Como eu ouvi, essa tendência saiu de dentro da igreja. Porque quando o calvinismo chegou aqui, no nosso país, que saiu da França, que saiu dos Estados Unidos, como eu já ensinei isso aqui para vocês, essa tendência de querer dar a emancipação institucional para a maçonaria, gerando igrejas, instituições e etc, etc, foi organizado esse pensamento, ou definido isso, que constantemente isso fosse pregado na igreja. E o quê? Que a teologia protestante define que a parte essencial do homem são os conjuntos de valores que ele agrega dentro de si. A sua moral. Ponto. A parte essencial, mais importante, que o representa, é o que ele leva dentro de si. A nível de valores. Você concorda com isso? Fala! Concorda ou não? Jamais você poderia concordar com isso. Com esse livro sagrado na tua mão. Começando que para você defender uma tese dessa, você ia ter que provar.
Isso eles pensam na teologia. Do Evangelho eles definem o seguinte: que o Evangelho traz um suporte, uma estrutura básica para o homem de melhoria de vida social, vida econômica, vida política, vida religiosa. E esta vida que o Evangelho proporcionou, transformando o homem dentro da sociedade, que ela serve de referência e inspiração como uma integridade social. Eu vou traduzir melhor para você. Que o cara que entra na igreja para crer no Evangelho que essas instituições pregam, o objetivo dele com tudo aquilo que ele escuta a nível de conteúdo dentro da igreja é se deslocar daquele culto para o mundo, para a sociedade, a fim de ser introduzido lá como referência. Então ele precisa crescer na economia, ele precisa crescer na política, ele precisa ser alguém na visão social. Então, ou seja, para que o Evangelho de Deus seja visto por ele, Calvino já dizia isso, que a economia é um instrumento da divulgação das boas novas de Deus. Então, para ele poder dizer que o Evangelho se cumpriu na vida dele, ele precisa ser alguém dentro da sociedade e da pirâmide social. A definição que eles dão de Evangelho é que o Evangelho transforma vidas e a vida. Quem te disse isso, que o Evangelho transforma vidas e a vida? De onde você tirou essa besteira aí? É tendencioso, para não falar genérico isso. Dizer exatamente dessa forma. Depois que eu comecei a ir lá naquela igreja, a minha vida mudou na família, a minha vida mudou na economia, a minha vida mudou no trabalho, a minha vida mudou nisso, a minha vida mudou naquilo. Mas você é salvo por causa disso? Você vai para o céu por causa disso? E se vai, quem te falou? Quem te deu esse fundamento de pensamento aí? Então o que eu estou pregando aqui é muito simples de você identificar, tá? Historicamente, de quem vem. Quem organizou esse pensamento teológico aí e definiu que o Evangelho é isso, tá? Ao invés de vida redentiva, eles transformam em melhor vida, ou regra de vida. Seja como for, é a mesma porcaria. Só que detalhe, essa moralidade ou esse moralismo, ele se divide em três aspectos. O aspecto cultural, veja bem você, estou definindo o que é um moralista, tá? O aspecto cultural, como se traduz nesse homem moralista? Ele usa o bem que faz para se promover. E para dizer que ele é de Deus. Olha, Deus nem precisa testificar que ele é. Basta ele fazer o bem que ele já é. Tanto que é um moralista cultural, todo religioso. Nesse caso, para mim provar que Deus está na minha vida, eu preciso da testificação da fé. E da centralidade dela. Em quem ela está. Porque os valores que eu levo não é a base da confirmação. Por isso cultural, você precisa ser bom para se promover. Você precisa ser uma pessoa boa para querer se autoafirmar. Mas você não sabe me dizer quem fez essa obra aí. O moralista também se divide pela questão cultural. Por quê? Porque toda a bondade que ele faz, ou toda a moralidade que ele cumpre, ou toda a ética que ele cumpre, sempre é para manter o quê? As relações. Vejam bem vocês, meu Senhor desceu aqui, e foi a justiça superior. Qual foi o fim dele aqui nesse sistema? A morte. Mas esse cara moralista, ele consegue usar a justiça que ele diz que ele tem, para manter as suas relações, e ainda conseguir se promover com isso. Eu não entendo. Consegue até retirar até o prêmio do melhor homem do ano, prêmio Nobel da Paz, recebe prêmio constantemente. Mas o meu Senhor recebeu sentença na justiça que ele exerceu, como na bondade que ele exerceu e testemunhou. E o mundo o odiou. Por isso que o moralista também ele tem uma versão cultural e social de relações. Um outro ponto que eu posso trazer para os irmãos aqui, para saber se você é um pouco disso, tá? É um moralista político. Porque sempre para ele a moral da qual ele tem que se basear, ou a ética da qual ele tem que cumprir, ela está no Estatuto e na Constituição.
Senhores, a gente não cumpre uma justiça constitucional aqui. Nós não obedecemos autoridades humanas e constitucionais. Por quê? Porque a justiça, o objeto da justiça que nós obedecemos aqui é Cristo. O objeto, a palavra inicial e final dela é Cristo. Mas o senhor está querendo pregar alguma coisa contra as autoridades, pastor? De forma nenhuma. Elas existem para reger, para controlar o mundo sistêmico. A igreja que ele der é Cristo. E é nela que ele se estabelece. E te garanto que se você cumprir tudo aquilo que Jesus te manda, você nunca vai ter problema com nenhum. Com nenhuma pessoa. Com ninguém. A não ser que eles queiram com você. Tá? E até já falei desse negócio aqui. Que quando entra aqueles temores dos valores, porque vão aprovar a lei a favor dos gays, a favor do aborto, a favor disso. Eu falei, não se preocupa com isso, porque quem vai cumprir essa lei são os devassos. Essa lei não significa nada para você. A única coisa que pesa um pouco para nós é eles quererem impor que nós sejamos o que eles querem ser. Mas se houver essa dignidade de respeitar o direito comum de cada um, o direito livre e pessoal de cada um, ótimo. Quem quiser abortar, aborte. Quem quiser se drogar, droga. Quem quiser virar gay e pederasta, vire. E eu não tenho nada a ver com isso. Mas se montar uma ditadura, aí sim. Daí nós vamos ter problemas, porque está quebrando o nosso direito para eles terem o direito. Mas em compensação, o moralismo também está na política, pô. E usa-se também disso, de código, de constituição, dentro do Estado, para querer dizer, olha, a justiça de Deus está aqui. Não está não. Não está não. Se o meu Senhor entrar lá, como entrou no templo, aquilo fecha. Aquela bagaça explode. Não está não. O que está lá é a maçonaria, o que está lá é o poder e a ordem mundial. Não está lá Deus, não está lá Jesus, não está lá a Bíblia e o Evangelho, não. Mentindo para você. Porque uma das coisas que se tivesse Deus naquele lugar, eles iam precisar provar, é isso, a imutabilidade. Deus não muda, vocês estão mudando por quê então? E dando baixa em um monte de valor moral para estabelecer a iniquidade. Então que porcaria que é essa que vocês estão liberando agora? Então o Estado nunca foi, na verdade, um Estado democrático. Ele sempre foi um Estado hipócrita. Mas tem gente que ainda se engana com isso. Mas logo logo vai ficar muito claro tudo isso. Então dentro do que eu estou falando, a igreja está entendendo? Amém, Jesus? Você tem que saber contrastar e diferenciar o que você é do que eles são. Porque tem um esquema montado dentro da igreja que está empurrando gente, hein? Para a rua, para representar e defender uma coisa que Deus não está à frente. Porque eles estão lá, agora, dizendo que é evangelho, não é evangelho. O fim da lei é Cristo. Para a justiça daquele que crê. O objeto da lei é Jesus. E a palavra final dela.